Eu normalmente me resisto, eu gosto muito dos meus amigos psicólogos, ajuda, mas eu tenho um pouco de, até não ter certeza que alguém precisa, chega um momento com mais clareza de, não, isso já é preciso passar a outro, pedir ajudas, né? Claro, mas eu tenho uma certa resistência, porque muitas coisas eu acho que no caminho espiritual podem ser atendidas e sair desses estados de desolação. Essa expressão também é até diferente, a depressão paralisa o ser, né? Agora a desolação muitas vezes não, mas mesmo desolada, ela continuava amando, continuava produzindo, continuava rendendo serviço, se pondo a serviço, né? E uma pessoa deprimida, ela não consegue, né? Eu pensei, quando eu fiz essa colocação, eu realmente não entendi, eu pensei na integração do ser mesmo, sabe? E que eu acho que há esse engano, até nessa própria caminhada espiritual mesmo, sabe? De negar isso. Isso acontece. Sem dúvida. Mas o problema é isso, quando tem causas mais psicológicas, físicas, a pessoa está impossibilitada de fazer um caminho espiritual normal. Então, primeiro a gente tem que... não discernir, primeiro temos que resolver, porque temos, temos que trocar de pneu, né? Claro. Senão a gente não continua. Para poder avançar, a gente precisa, às vezes, fazer um upgrade ou trocar o pneu que está, ou consertar aquilo, e a gente continua. Mas, às vezes, tem, claro, esses estados de paralisia, porque humanamente não dá para continuar. Aí, a pessoa precisa ser ajudada. E o espiritual pode acompanhar, mas não vai tirar a pessoa, não vai colocar a pessoa novamente a caminho até não ter resolvido isso. Esse é o caso de muitas pessoas que não percebem que primeiro tem que ir e continuam numa caminhada que às vezes não ajuda, né? Inquilinos do tempo. A resposta a uma pergunta gera em nós novas perguntas. Alcançar um horizonte mostra-nos novos horizontes. Cada passo dentro de nós abre-nos novas encruzilhadas. Um compromisso na história solidariza-nos com outros desafios. Se é importante chegar, é para partir de novo. Se nos satisfaz saber, é para buscar o que não sabemos. Se nos alegramos com o que somos, é para sair rumo àquilo que não somos. O mesmo pão que nos sacia hoje, permite-nos sentir fome amanhã. Somos uma pergunta com respostas parciais, mas só Deus é a resposta. Somos felizes com os amores humanos, mas só quando tem o brilho do absoluto. Somos inquilinos do tempo e do espaço, mas somos filhos do infinito. Inquilinos do tempo.
da história e dessa caminhada. Só para completar algumas coisas que a gente estava já conversando, nessa caminhada como inquilinos do tempo, a gente precisa discernir e a gente precisa entrar na arte do discernimento, que a gente precisaria de muito tempo para isso, mas pelo menos algumas indicações que acho que seriam interessante aproveitar, já que a gente teve algumas menções sobre isso, né? Segundo Catalina de Siena, né? O discernimento não é outra coisa que o conhecimento verdadeiro que a alma deve ter de si própria e do eu. O discernimento não é outra coisa que o conhecimento verdadeiro que a alma deve ter de si própria e do eu. E a mesma Teresa de Jesus, ela afirma que a graça que eu experimento, a mercê, fala assim, né, do Senhor, um dia dado, um dia próprio e humilde do conhecimento, ela passou por muitas aflições e muitos trabalhos durante o tempo da oração. Aflições e trabalhos na oração supõem uma atitude de discernimento. O discernimento dá trabalho. Não é uma coisa simples. O discernimento dá trabalho. Custa. Né? Custa o discernimento, nesse sentido que nos obriga a entrar numa dinâmica que não é simples. A gente não começa a discernir imediatamente, porque supõe caminhar, e a gente só consegue discernir depois de caminhar muito tempo, né? A gente vai aprendendo, né? É aprender uma arte, né? Aprender o discernimento. Então, uma das características fundamentais desse autoconhecimento, conhecermos a nós mesmos, né? Uma das características fundamentais desse autoconhecimento é discernir de qual dos três âmbitos da pessoa, corpo, psiquismo e espírito, de qual desses três âmbitos da pessoa procedem os movimentos de consolação e desolação. Aí que está uma tarefa do discernimento. Esses movimentos, seja de consolação, seja de desolação, a gente tem que perguntar de qual desses três âmbitos procede. Procede do âmbito da corporalidade, do corpo, procede do âmbito do psiquismo ou procede do âmbito do espírito. Veja, aí já a gente pode responder que precisamos fazer uma diferenciação, né? De onde que procedem esses movimentos de consolação e desolação, né? E para isso, claro, é preciso conhecer as leis do próprio corpo, do psiquismo e do espírito. Precisamos conhecer. Né? E o primeiro que a gente teria que levar em conta é aprender a escutar nossa corporalidade. A primeira coisa básica do discernimento, escutar, saber escutar nosso corpo, nossa corporalidade. Coisas básicas. Quando a gente está cansado, o esgotamento físico, a gente às vezes dorme um pouco, né? Faltam horas de sono. Né? Ter uma alimentação que não é muito boa, uma alimentação ruim, o ritmo das estações, poderíamos dizer, as etapas biológicas da vida. Não é o mesmo ter 15 anos
que 25, que 40, que 60, etc. Né? Claro. É o mesmo, então devemos conhecer aquelas estações. Qual é a estação? Eu estou na primavera, no inverno, qual é a minha estação? Cada um sabe qual é. As mulheres às vezes não gostam de reconhecer a estação, né? Não sei. Qual é a estação? É importante saber reconhecer aqui, né? Para todos nós. E essas etapas são importantes em nossa consciência, né? Tudo isso está como são causas e consequências que estão inscritas no corpo. Tudo aquilo está inscrito no corpo, claro, deixa uma pegada. Claro. A estação na qual estamos, da vida, deixa uma pegada no nosso corpo, o tipo de alimentação, o esgotamento físico, poucas horas de dormir, poucas horas de descanso, etc. Né? E a gente sabe que nesta época avançou muito a consciência das repercussões somáticas dos desordens físicos, né? Psíquicos e espirituais. Quer dizer, toda desordem tem uma implicação corporal. A questão da somatização, né? Claro, tudo tem uma repercussão corporal. Diferentes ordens, mas que tocam no nosso corpo, né? Tem repercussões que tem a ver com o nosso corpo, mas que tem uma origem curiosamente psíquica ou psicológica, ou, sei lá, ou espiritual, né? O espiritual, né? Então, falar da doença como caminho de autoconhecimento, reconhecer isso é importante, né? E nosso corpo aparecem como registros, como pegadas, como marcas daqueles episódios, daqueles momentos de nossa vida que são de fato marcas que ficam, né? Nossa corporalidade, nossos membros, nossos órgãos levam o registro de tudo que a gente viveu. Claro. Eu caí, quebrei o braço. Essa marca vai permanecer para sempre. Eu fui fumante. Essa marca permanecerá para sempre. Mas, claro, fica registrado em nossa corporalidade, né? Daquilo que vivemos. São marcas daquilo que a gente viveu. Né? E se não aprendemos a escutar essas marcas, eu digo escutar as marcas, perceber, ser conscientes daquelas marcas, escutá-las, o perigo de não escutar essas marcas é deixar passar, e essas marcas podem voltar depois nos exigindo contas, nos passando a fatura, muito tempo depois. Claro, se eu esqueci que, sei lá, que eu quebrei o braço e continuei na equipe de basquete como se nada tivesse acontecido, sem colocar uma proteção, etc. Claro, não posso complicar as coisas, né? Então, isso no campo corporal. Agora, no âmbito psíquico, no âmbito psíquico, também poderíamos arrastar atitudes que vêm de longe, né? Atitudes que vêm do passado, momentos de nossa vida ou aquelas zonas de nossa vida que ainda não foram assumidos suficientemente, né? Relações não perdoadas,
conflitos pessoais, etc. Né? Tudo isso são como centros, como focos, para usar uma analogia médica, né? Como necroses daquele tecido que começa a necrosar. Né? Claro, fica aí. São necroses que ficam em nosso psiquismo. Né? E essas necroses podem bloquear e paralisar nossas energias. O que não, e a gente não pode vencer sozinho, só com boa vontade. Aquilo não se vence só com boa vontade. Né? Então, de fato, se dá um duplo princípio. Né? Aquilo que não assumimos, não podemos redimir. É aquele princípio patrístico tão conhecido de muitos. Né? Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Só aquilo que se assume pode ser salvado. Né? E ao mesmo tempo, o segundo princípio, aquilo que retemos, ou aquilo que produz em nós resistência, que resistimos, persiste e, em lugar de desaparecer, entra cada vez mais bem incrustado, né? E pode fazer a função de parasitária, quando fica sobre nós e não temos conseguido tirar, né? E que continua, produz uma resistência até se tornar parásito. Né? Bloqueado. Não só bloqueado, mas que tem uma atitude do parásito. Quando fica em nós, vai nos comendo, consumindo. Né? Esse é o problema. Uma boa parte das enfermidades hoje acaba com isso. Vai em médico, consulta, gasta um monte de dinheiro, não precisa ficar um pouquinho, porque tá. Claro, está incrustado aí no fundo, porque não conseguimos, né? Não conseguimos. Então, devemos tomar consciência de outras áreas de nossa personalidade que está em relação com o sentido da responsabilidade, o medo à transgressão, né? Tem muita coisa, os sentimentos opressivos de culpabilidade, que a gente tem que aprender a lidar, a desprogramar aquilo, porque isso nos impede de crescer. Mas é conhecer nosso psiquismo e essas áreas de necrose. Claro, é tarefa, não? Primeira coisa que eu falei, a corporalidade, segunda, do psiquismo, que é um âmbito que devemos conhecer. Né? E, em terceiro lugar, o âmbito do espírito. O âmbito do espírito. Claro, a gente não pode esquecer que este âmbito é propriamente o âmbito do discernimento espiritual. O primeiro âmbito é o discernimento corporal. Discernimento do corpo. Daquilo. O segundo é o discernimento psíquico. É outra ordem. E o âmbito do espírito, seria propriamente o âmbito do discernimento dos espíritos, no plural, o discernimento dos espíritos. E estes espíritos são como forças que não vêm do interior de nosso psiquismo, mas essas forças, esses espíritos, vêm do exterior de nós. Não vêm de nosso psiquismo, não vêm de nós mesmos, mas vêm do exterior de nós. É justamente aquilo que diz Santo Inácio de Loyola, né, nos exercícios. Eu tenho pressuposto que em mim existem 3 pensamentos. Isto é, um pensamento que é próprio de mim, que surge unicamente da minha liberdade e querer, o que fala Santo Inácio. Outros 2 vêm de fora. Um que vem do espírito bom, do bom espírito, e outro que vem do espírito mau, do mau espírito.